Oi, eu sou a Brenda do Leituras da Bre e hoje é dia de responder a tag dos 50% aqui no canal. Sim, chegamos na metade do ano, na realidade já passamos até um pouquinho, né? Já estamos no mês de julho e chegou a hora de responder essa tag de todos os anos. Todos os anos aí a gente responde e é uma tag que ajuda muito a ver, fazer aquele balanço de meio de ano para poder a gente saber como anda as nossas leituras. Então bora lá, sem mais delongas, responder a primeira pergunta. A primeira pergunta é o melhor livro que você leu no ano até agora. Para responder essa pergunta foi um pouco difícil, tá? Porque eu notei que eu não li tantos livros bons 5 estrelas assim. Eu li alguns, mas eu só favoritei um. Então eu acabei trazendo esse que eu favoritei, tá? Eu espero que o segundo semestre seja um pouco melhor. Então, sim, foi Divinos Rivais, tá? Tem um vlog aqui no canal super, assim, especial, cheio de caras e bocas. Eu fiquei muito envolvida nessa leitura, né? No primeiro volume. E não poderia ser outro senão Divinos Rivais, tá? Eu espero de verdade que esse segundo semestre eu faça melhores leituras, que eu tenha mais livros favoritos. E tô, assim, com expectativa de fazer leituras boas. Tô passando aí por uma fase de ressaca literária. Então, tô tentando sair dela e eu acho que essa ressaca literária tá até atrapalhando um pouco a minha experiência com as leituras, né, com os livros. Mas essa história daqui, ela super me ganhou, porque vamos ter deuses, vamos ter uma guerra acontecendo, tem romance, tem bastante romance inclusive, e eu simplesmente me apaixonei pelos personagens, tanto os personagens principais quanto os personagens secundários. A gente também tem trocas de cartas aqui nesse livro, e as cartas super tocaram o meu coração, então foi uma leitura assim que eu gostei muito. E vou deixar o link do meu vlog aqui nos cards para vocês irem lá e ver tanto as minhas reações, como também saber mais detalhes do que eu achei desse livro. A segunda pergunta é a melhor continuação de série que você leu até agora este ano. E para responder essa pergunta, tinha que ser Vampiro Gênesis, tá? Esse daqui é o livro 2, ele vai ser uma trilogia. Eu já falei bastante pra vocês sobre Vampiro Gênesis. É um livro disponível no Kindle Limit, tá? É um livro nacional. E aqui vamos ter a mistura de vampiros com ficção histórica. Então, os vampiros aqui desse clã, né, desse livro, eles trabalham na época da Alemanha, ali na Segunda Guerra, tá? Então, sim, vamos ter vampiros misturados na Segunda Guerra. E também, né, aqui nesse segundo volume, a gente vai conhecer um pouco mais da história desse clã, que seria, né, o livro Revelação. Então a gente tem mais revelações do porquê que a nossa protagonista tem essas visões, né, com esses vampiros. E isso super me ganhou. Eu achei o ritmo desse segundo livro muito, muito fluido. A escrita do Oliver é simplesmente incrível, perfeita, porque ele vai te ganhando e te envolvendo naquela história e você simplesmente não quer largar o livro. Esse segundo livro eu gostei até mais do que o primeiro livro, tá? Eu gostei muito desse segundo livro, eu fiquei totalmente entretida e assim, eu li esse livro eu acho que em 2 dias e ele não é tão curto assim, tá? Ele tem por volta das quase 400 páginas e eu li ele muito, muito rápido. E a edição dele é muito bonita, tá? Ele tem algumas ilustrações, tem também esses detalhes, né, no início de cada capítulo. Todo um detalhe mesmo, tá? Tem alguns detalhes nas páginas, tem algumas páginas que tem alguns morceguinhos aqui, por exemplo. E além de tudo isso, os capítulos são super curtinhos e vai intercalando entre a visão de diversos personagens. Então isso deixa você instigado a ler mais um capítulo, para poder voltar à visão do outro personagem. E sempre no final de cada capítulo tá acontecendo alguma coisa e você fica querendo devorar essa história para poder saber, né, o que é que vai acontecer. Terceira pergunta, algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu,
mas quer muito. Eu tenho alguns lançamentos, na realidade, tá? Que eu tô querendo ler, que estão nas minhas TBRs, mas eu queria deixar aqui, né, o Haversong, que é o volume 2 do Wolfsong, do TJ Klune. Eu amo o autor, vocês sabem, então com certeza esse livro tá no meu radar e provavelmente eu vou estar lendo em breve e gravando aí algum vlog pra vocês. E esse livro foi lançado no dia 28 de junho, no dia do meu aniversário. Então, foi ali no finalzinho do primeiro semestre e eu quero bastante ler para poder saber o que é que vai acontecer nessa sequência dessa história que vai envolver lobos e uma alcateia e, assim, tava bem emocionante o final do livro e acredito até que esse segundo volume vai tomar uma dimensão um pouco diferente, porque o nosso protagonista, a gente acompanha ele bem assim, criança, e nesse final do Wolfsong ele já tá bem mais velho. Então eu acredito que vai levar, né, um tom bem mais adulto, vamos dizer assim, que a gente tá acostumado nos livros do TJ. E o outro lançamento que eu queria deixar aqui também é A Filha dos Ossos, que esse daqui eu tenho um livro físico já, e eu tô muito, muito ansiosa pra poder fazer essa leitura. Eu achei o livro muito lindo, tá? Pra ser perfeito, ele só precisava ser capa dura pra mim, eu acho. Mas eu achei esse corte muito bonito. E dentro do livro ele tem alguns detalhes, assim, de chaves, né? No início dos capítulos. E eu sei que ele é uma fantasia que vai envolver reinos, tá? Eu não sei muita coisa desse livro, mas eu vi algumas pessoas falando muito bem dele e eu acabei comprando porque ele entrou em promoção na Book Friday. Então, tá aqui na estante, eu queria muito ler agora no segundo semestre. A quarta pergunta é o livro que mais te decepcionou nesse segundo semestre e não poderia ser outra resposta senão Adeus em Chamas, tá? Infelizmente, foi uma decepção, assim, muito grande esse livro. Eu, inclusive, depois eu quero gravar em algum momento um vídeo falando sobre a trilogia, porque esse final de série acabou que me tirou o brilho da trilogia, tá? Eu não sei se ela continua tão favorita assim pra mim. E não sei se eu super recomendo mais como eu recomendava antes, infelizmente. Foi uma decepção muito, muito grande, porque foi um livro pra mim que foi extremamente arrastado, extremamente chato. E assim, só todo o sentimento que eu sentia lendo era raiva, porque foi um livro assim muito sem sentido pra mim. Tinham coisas que a gente caminhava e eram diversos capítulos para chegar naquilo, né? E quando chegou, foi resolvido em 4 páginas, tá? Então, assim, pra mim é um livro muito sem sentido. Ele não precisava ter o tamanho que tem. Não precisava acontecer algumas coisas que aconteceram ali. Tiveram coisas que não foi dada a importância que deveria. Tem cenas um pouco até assim, beirando o patético, tá? Eu achei assim, algumas cenas muito vergonha alheia. E não gostei de como foi tratada a história, de como foi tratada a trilogia. Provavelmente eu vou fazer um vídeo com spoiler pra poder contar tudo a vocês que eu não gostei. Porque é algo muito assim, de eu ter que explicar a história para poder vocês entenderem o que foi que eu não gostei, tá? São toda a minha decepção com esse livro é em relação à história e também a própria escrita da autora. Eu achei um pouco assim, muito arrastada, que ela enrolou demais, coisa que pra mim não era tão presente nos outros livros. Esse livro eu acabei dando 1,5, tá? E assim, eu nem sei de onde eu tirei esse meio. Eu acho que foi até apego aos outros livros, porque pra mim foi assim, uma decepção muito grande. Foi um livro que praticamente ele me colocou em ressaca literária, se eu for olhar direitinho, porque eu tava lendo, achei super chato o início, super lento, e acabei parando ali por volta, eu acho, dos 20, 25%.
Isso, eu comecei a ler esse livro, eu acho que foi final de fevereiro, só fui terminar agora em junho, tá? Então, assim, foi um livro que eu saí arrastando e eu terminei ele às forças, tá? Só mesmo porque eu queria terminar, que não queria deixar esse livro em aberto. Agora, a quinta pergunta, vamos pro livro que mais me surpreendeu esse ano e foi uma leitura do clube, que é A Última Casa da Rua Nigris. E esse livro, pra mim, ele foi uma surpresa muito grande, porque eu li em um momento que eu tava ali, sabe, de ressaca literária, mas lógico, eu precisava fazer as leituras do clube, e eu peguei esse livro e eu simplesmente devorei. Eu não sei, todo mundo tava lá no clube dizendo que o livro era muito confuso, ninguém tava entendendo nada sobre essa história, e eu simplesmente, quando eu peguei pra ler, eu tava com a cabeça muito turbulenta, tava ali num período de ansiedade, e eu tava com muito medo, com muito receio do que eu iria achar, porque como todo mundo tava achando muito confuso, eu já estava com a cabeça muito confusa. Então, assim, eu fui pra esse livro zero expectativas, peguei essa história, matei o plot logo ali de início, tá? Então, assim, eu peguei o plot do livro e fui juntando as peças no decorrer da história. E eu gostei demais. Eu acho que minha cabeça estava tão confusa que desvendar uma confusão muito rápido me deixou assim, sabe? Com aquele sentimento de prazer. Então, foi uma leitura que eu amei. Eu dei 5 estrelas. Eu não favoritei, tá? Mas eu fico pensando se eu favorito esse livro ou não. Ele, por enquanto, não está favoritado, mas eu fico na dúvida, sabe, se ele merece o meu favorito, porque foi uma leitura muito, muito boa, que ela me marca. Tem alguns capítulos narrados pela gata, e é simplesmente, assim, um sabor, sabe? Eu gostei muito, muito desse livro. A sexta pergunta é um novo autor favorito que eu conheci nesse primeiro semestre. E para essa pergunta não poderia ser outra senão a Rebecca Ross, tá? Que é a autora de Divinos Rivais. É uma autora que, por enquanto, ela é uma autora favorita. Eu já li tanto o Divinos Rivais como o Promessas Cruéis. Gostei mais do primeiro livro, tá? Gostei mais de Divinos Rivais. Porém, eu gostei muito da escrita da autora, da forma que ela cria os personagens pra você ficar simplesmente apegado, sabe? A cada um deles, tanto os personagens coadjuvantes quanto os protagonistas. E isso me fez querer ler outros livros da autora. Tô esperando ler outros livros da autora. Espero ler outros livros da autora em breve. Eu sei que tem mais uma duologia. A nota não é tão boa assim, tá? Mas eu fiquei interessada em fazer a leitura, né, dessa duologia. E também vou esperar outros lançamentos da autora e espero que a Dona Alt traga aqui pra gente. Sétima pergunta é o personagem favorito desse primeiro semestre. Para responder essa, eu vou trazer Tico e a Vivi, que é do livro Cafés e Lendas. O Tico é o padeiro, né, vamos dizer assim, que aparece. Ele praticamente não tem fala nenhuma o livro inteiro. E ele simplesmente conquistou meu coração. E a Vivi é a Orc, que é a dona, né, da cafeteria. Que eu também, tá? Eu fiquei encantada e apaixonada pela nobreza que a Vivi tem. Foi uma leitura que ela não virou favorita, mas ela também chegou no momento ali pra me tirar da ressaca literária, sabe? Eu devorei a história, eu devorei o livro. E eu gostei muito, muito de conhecer esses personagens. A oitava pergunta é um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. E eu preciso dizer que eu não chorei nesse primeiro semestre, tá? Então, para não deixar essa pergunta sem resposta, eu vou trazer o livro que mais, assim, me emocionou. Que não necessariamente eu derramei lágrimas, mas eu fiquei tocada, eu fiquei emocionada por uma morte que tem ali no final, sabe? Quem leu vai saber, e é Promessas Cruéis. Sim, essa morte que tem ali no final me deixou um pouco tocada, me deixou um pouco emocionada. Eu não cheguei a chorar, porém, foi um livro que me tocou. E foi assim, esse primeiro semestre foi bem sem lágrimas mesmo. Eu acho que
essa ressaca tá me fazendo ter uma experiência um pouco diferente com as leituras. E também eu não tenho lido livros eu acho, nesse sentido, sabe? Não tenho lido livros que vão me fazer ficar emocionadas mesmo. Então, eu quero mudar isso nesse segundo semestre. Quero ler livros que vão representar alguma coisa pra mim. Já tenho alguns que, inclusive, eu ganhei de presente, que eu acho que vai atingir, sim, esse objetivo. A nona pergunta é o livro que te fez feliz nesse primeiro semestre. E para responder essa, eu vou trazer Cafés e Lendas. Foi um livro que, como eu falei, não foi o favorito, não foi um livro 5 estrelas pra mim, porque ele é uma leitura muito simples. Mas essa simplicidade de você ficar acompanhando uma orc, montando uma cafeteria e todas as pessoas boas que ela conseguiu reunir em volta dela para poder ajudar ela, foi simplesmente incrível. Eu gostei muito dessa leitura, tá? É um lançamento da Intrínseca e esse livro a gente vai acompanhar basicamente isso, tá? É uma orc que ela desistiu, né, de ser essa matadora de aluguel, de ser essa mercenária, vamos dizer assim, e ela vai montar uma cafeteria. E vamos acompanhar mesmo, assim, do zero, ela procurando o local, ela montando toda a cafeteria, ela fazendo a reforma e ela contratando pessoas para poder ajudar ela. E foi também uma leitura que praticamente a gente sentia o cheiro do café, sabe? Então foi uma experiência de leitura que eu gostei muito e foi exatamente no momento, eu acho, que eu precisava. Que eu precisava não pensar muito e só ir ali sentindo, vamos dizer, o dia a dia daqueles personagens e me envolvendo com aquelas histórias. E eu simplesmente fiquei apaixonada por todos os personagens. A 10ª pergunta é a melhor adaptação que você viu nesse primeiro semestre. Na realidade, eu revi algumas, tá? Eu revi Jogos Vorazes, revi todos os Harry Potter, revi também O Silêncio dos Inocentes, inclusive esse foi com o pessoal do Catarse lá no clube. Mas eu quero deixar aqui um que eu vi, né, pela primeira vez nesse primeiro semestre, que foi a adaptação de It, que foi essa nova adaptação, na realidade. Eu já tinha visto a parte 1, mas eu ainda não tinha visto a parte 2. E eu simplesmente gostei muito dessa adaptação. Ele muda pequenas coisas, tá? Em relação ao livro. Mas eu acho que é uma adaptação que ela funciona muito bem, apesar de ter pequenas mudanças. E eu gostei bastante da experiência mesmo de ter assistido, né, essa adaptação. A 11ª pergunta é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou. E pra essa também foi muito difícil, tá? Eu ganhei livros lindos demais, que eu poderia citar vários aqui, mas eu trouxe um, que foi o Guerra Adorável Guerra. Eu achei esse livro muito, muito bonito. Ele tem toda essa estética, sabe, de antigo, de essa cor, essa renda. Eu achei muito, muito bonito. Então eu queria deixar ele aqui registrado. Ele tem também alguns detalhes nos inícios, né, de capítulo, com selos, sabe? E esse livro daqui é um livro que vai ter, né, ficção histórica misturado também com mitologia grega. Vai ser um livro contado pelos deuses. E eu tô muito empolgada para fazer a leitura. É um livro que provavelmente eu vou ler no segundo semestre, tá? É um livro que eu quero muito fazer a leitura, porque é um livro que super me empolga a temática. E esse daqui foi presente da Ceci. E eu também queria citar Promessas Cruéis, que foi um livro, assim, muito, muito bonito, tá? Eu achei o corte desse livro maravilhoso. E essa edição, ela veio com uma eco bag. E, assim, é muito, muito linda. O início dos capítulos é simples até, tá? Mas é um livro que eu achei tão lindo, esse corte, que aí eu precisava trazer ele. Ele é um livro também confortável para poder fazer a leitura. Então, também deixo aqui Promessas Cruéis nessa resposta.
Próxima pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre. E não poderia ser outro senão o livro do TJ, tá? Que é o In the Lives of Pampas. Eu acho que é assim a pronúncia, por favor, meu inglês é de centavos. E eu tô muito ansiosa para poder conhecer essa história. Eu sei que é um livro que vai ser mais voltado para a ficção científica. E o autor, os livros, né, que pelo menos eu já li, são mais voltados para fantasia. Então é um livro que super me chama a atenção. Eu tô muito ansiosa para poder conhecer. E ele tá prometido pelo Morro Branco de ser lançado agora no segundo semestre. Eu tenho uma aposta que provavelmente ele vai ser lançado ali próximo da Bienal. Então, quem sabe eu vou conseguir comprar esse livro na própria Bienal. E a última pergunta é: quais os livros você precisa ou quer muito ler agora no segundo semestre? Eu tenho vários, tá? Eu tenho alguns livros ainda dos 12 livros para 2024 que eu preciso muito fazer a leitura. Eu tô ali, eu acho que na metade do projeto, eu acho que eu li metade, tá? Então tem sim alguns livros que eu preciso ler ainda. Desses 12 que, assim, logo de cara, eu preciso ler Revival do King, preciso ler O Telefone Preto do Joy Hill. Quero muito ler ainda nesse segundo semestre o próprio Have Song, o outro livro do TJ, que é o The Life of Pampas. Também quero muito ler o Guerra Adorável Guerra, ainda nesse segundo semestre. Então, assim, é uma lista gigantesca, infinita, que eu poderia deixar aqui rolando e a gente falaria por pelo menos mais meia hora, tá? Todos os livros que eu preciso e eu queria ler nesse segundo semestre. Então é isso. Essas foram as minhas respostas para a tag do 50%. E eu quero deixar aqui um agradecimento em especial para o pessoal do Catarse. E se você quer assinar o Catarse, o link sempre fica aqui no box de informações. É só você clicar lá e escolher qual é a categoria que você quer assinar. E também entrar no clube para fazer leituras junto com a gente, participar de cinema, participar de sprint, participar de happy hour. Então, além de vocês estarem recebendo tudo isso, vocês vão estar também apoiando o meu trabalho. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.